Olá, como você está? Vamos para a leitura de hoje? Hoje, dia 41, nós vamos ler Êxodo 31 e 32, Salmos 41 e Lucas 5. Vamos orar para começar essa leitura? Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por todos que o Senhor vai trazer, Pai, para esse momento juntos. Que o Senhor possa, Senhor, nos unir, Pai, num só propósito. Aprender, conhecer mais o Senhor e aprender mais sobre o Senhor, Pai, sobre nós. Quando nós lemos a Escritura, nós descobrimos, Senhor, todos os desígnios do Senhor para nós. Quando nós lemos a Escritura, Pai, e nos aplicamos a essa leitura e convidamos o Espírito Santo para nos ensinar, está à nossa disposição todos os seus mandamentos para a nossa vida. Tudo que o Senhor preparou para nós, Pai, está aqui na tua palavra. Então, Pai, quebra agora todas as cadeias, os muros, Senhor, todo o impedimento que está nos impedindo, Deus, de chegar até essa palavra, de chegar até o Senhor, de te conhecer. Todas as cadeias, as prisões, Pai, as correntes que estão, Senhor, segurando os teus filhos, Pai, que estão segurando todos aqueles que o Senhor criou para serem seus filhos, de chegar até o Senhor, que sejam destruídas agora em nome de Jesus. E que nós possamos, Deus, em unidade agora, com o Espírito Santo, unidade agora, Pai, uns com os outros agora nesse canal, Pai, através desse canal, que nós possamos nos despertar, sermos despertados para a verdade do Espírito, Deus, e que o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria, conhecimento, temor do Senhor. Coloca sobre nós o Espírito de conhecimento, Pai, e nos ensina todas as coisas. Eu oro e te agradeço. Amém? Êxodo 31 e 32, Salmos 41, Lucas 5. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Glória a Jesus. Amém, Senhor. O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engates, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidades a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda. A mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso. O altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte. As vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para servirem como sacerdotes. O óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tem ordenado. Disse mais o Senhor a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia de sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, no 7º dia descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 32. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito.
Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e o adorou. E lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha de que traria sobre o povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas de testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um lado estavam escritas as tábuas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também os que estavam escritos tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores, nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a terra e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este homem, Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Eles os deram para mim, e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão tinha deixado-a solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um põe a espada na cintura. Passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão e o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens. Pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você, porém no dia da minha visitação eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Salmos 41. Bem-aventurado é aquele que o ajuda aos necessitados. O Senhor o livra do dia do mal. O Senhor protege, preserva-lhe a vida e faz feliz da terra. Não entrega à vontade dos seus inimigos, o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhes restauras a saúde.
Eu disse: compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração. Ao sair, é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando. Pensam a pior a respeito de mim, dizendo: foi uma peste que deu nele, e caiu de cama e não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso saberei que te agradas de mim, e em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lucas 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes, entrando num dos barcos que era de Simão. Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram um paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheios de temor, dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me.
Ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entretanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o vinho novo, porque diz: o velho é excelente. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Hoje, então, eu li Êxodo 31 e 32, Salmos 41, Lucas 5. Glória a Deus. Louvado, Senhor. Bendito, glorificado é o teu nome. Santo para sempre é o teu nome, Jesus. Santo para sempre é o teu nome, Pai. Santo, santo, santo em toda a terra, Deus. Louvado é o teu nome, Pai. Vamos orar e agradecer pela palavra. Senhor, obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está nos despertando. Obrigada porque o Senhor está nos convencendo, Pai. E destravando, Senhor, da nossa mente todas as mentiras, todo o enlodo, Pai, tudo que estava encoberto na nossa mente, na nossa alma. Obrigada pela cura, pela libertação que já estamos sentindo em nós, Jesus. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Isso que o Senhor está começando na nossa vida, Pai, o Senhor é fiel para terminar. Não nos deixe sem embaraço para a Tua obra em nós, Pai. Não nos deixe resistir. Nos fortalece, nos capacita, Jesus. Nos sustenta na Tua presença, Pai. Traga para a nossa vida, Jesus, conexões divinas, pessoas que vão nos abençoar, nos ajudar, nos sustentar, Pai. Nos levar mais para perto de Ti. Tira da nossa vida tudo que é contra a Tua palavra. Tira da nossa vida todo o embaraço, tudo que está atrasando a nossa vida, Pai. Tira da nossa vida aqueles que não estão no mesmo propósito, na Tua presença. Não estão em busca, Jesus, da Tua presença. Tira da nossa vida tudo que está para nos confundir, nos atrapalhar, nos atrasar. Tira da nossa vida toda pedra de tropeço, Pai. Nos faz ser, Senhor, amigos também daqueles, Pai, que precisam de ser incentivados a Te conhecer. Nos faça também ser, Pai, esses amigos para aqueles que estão fracos, Jesus. Nos capacita. Coloca em nós, Senhor, a Tua palavra. Nos dá, Senhor, o testemunho para nós levarmos a Tua palavra, Jesus. A Tua palavra diz para nós testemunharmos do Senhor, Jesus. Mas nós só podemos testemunhar daquilo que o Senhor faz. Então, cumpre em nós a Tua vontade, cumpre em nós a Tua palavra, Jesus. Cumpre em nós, Senhor, aquilo que já está determinado para a nossa vida desde antes da formação do mundo. Leve esse vídeo, Jesus, a palavra para aqueles que estão desanimados, Pai. Para aqueles que estão em desistência, Pai. Leve esse vídeo para aqueles que estão, Senhor, sem esperança, sem expectativa. Que a Tua palavra seja a esperança, Pai, de uma vida plena e abundante. Que a Tua palavra seja, Senhor, aquilo que as pessoas estão precisando. Conhecer Jesus. Que a Sua palavra seja um instrumento, Pai, para que eles sejam libertos, transformados, curados, Senhor. E que recebam a palavra. Que o coração, Senhor, seja uma terra fértil, Pai, um terreno fértil. Que a palavra caia, Senhor, em boa terra. Que ela frutifique e dê frutos, Pai, que permaneçam para sempre, Senhor. Senhor, quando formos podados, Jesus, para darmos mais frutos, nos sustenta. Não nos deixa desanimar e nem confundir.
o que o Senhor está fazendo, Pai, que nós tenhamos discernimento, coloca sobre nós entendimento, sabedoria, conhecimento, temor do Senhor, nos dá a mente de Cristo, Pai, e todo o embaraço, Senhor, que esse mundo causou na nossa mente, caia por terra agora em nome de Jesus, que nós sejamos corajosos, os homens e as mulheres que o Senhor nos criou para si, os jovens, Pai, tenham coragem, blinda, Senhor, os jovens, as crianças, Deus, blinda eles, Jesus, de todo ensinamento contra a Tua palavra, que eles possam permanecer, Jesus, no centro da Tua vontade, que o Senhor seja o centro do Evangelho, não nos deixa, Pai, nos envolver com distração, não nos deixa nos envolver, Pai, com falsas doutrinas, não nos deixa nos envolver, Senhor, em mais pecados, que a gente se arrependa, Jesus, e deixe os pecados, que nos tornamos cada dia mais parecidos com o Senhor, ainda, Senhor, que seja muito pequena a transformação, mas que aconteça, Pai. E que aconteça, Pai, e que a vida do Senhor viva em nós. Que a saúde do Senhor habite em nós, a mente de Cristo habite em nós, o Teu Espírito encontre habitação no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, Pai. Que a nossa alma esteja, Senhor, debaixo da Tua unção, crendo, Jesus, que o Senhor já nos curou, já levou sobre si as dores e as enfermidades. E que a gente seja alcançado, transformado e curado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e agradeço. Amém? Se você foi alcançado pela palavra, edificado, se você se sentiu bem, se você se sentiu perto da verdade, que é Jesus, se você está se sentindo alimentada, que você volte para a nossa leitura de amanhã e traga mais pessoas, que você compartilhe esse vídeo, que você gere perto de você testemunho do que está acontecendo na sua vida, que você mostre que Jesus está te transformando, te curando, te libertando, e que você possa testemunhar compartilhando esse vídeo. Se inscreve no canal e acompanha as outras playlists também, além da leitura da Bíblia, mas que a palavra seja o centro da sua vida, de transformação, de cura e de libertação, e que você multiplique essa palavra, que você encaminhe para todos que você conhece, para sua família, e que vocês sejam muito abençoados. Amém? Glória a Deus. Até amanhã, então. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, Pai. Muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor já começou em nós, Pai. Obrigada, porque o Senhor está tomando o seu lugar na nossa vida e estamos sendo transformados, curados e libertos para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.